Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito no canal, se liga gente, faltando apenas 200 inscritos para chegarmos à marca de 140 mil vascaínos aqui. Gente, é muito importante a tua inscrição e também de graça. Então tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de confirmar a inscrição nesse botão vermelho. Aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Confirma aí a tua inscrição. Deixa essa moral aí, deixa essa força aqui pro canal. É de graça. E deixa o like também no vídeo. Porque você deixando o like no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega o vídeo para outros vascaínos também. Então deixa essa moral aí, confirma a tua inscrição, confirma o teu like, copia o link do vídeo aqui e compartilha em grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Deixa essa força aí para Eduardo Ferrari aqui. Bom, antes de falar do Vasco, eu quero falar do meu amigo palpiteiro do futebol brasileiro. Olha, ontem ele acertou mais 3 resultados. Mas quem vai falar mesmo sobre os resultados e sobre os palpites é ele mesmo, o palpiteiro do futebol brasileiro. Fala comigo, meu parceiro. Fala minha galera do canal Vasco Connection, aqui quem tá falando é o Palpiteiro. Vim trazer para vocês as melhores oportunidades do mercado da bola para essa terça-feira, dia 13 de janeiro. Mas antes de tudo, vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, arroba o palpiteiro_, arroba o palpiteiro_. Lá eu deixo todos os dias a melhor dica do palpiteiro. O palpite do dia. Hoje bateu novamente o palpite do dia. Também começamos uma alavancagem de 100 a 10 mil reais. Vamos acertar 7 seguidas odd 2 para chegar dos 100 aos 10 mil reais. Já fizemos isso uma vez e tô confiante que a gente vai fazer novamente. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos ao primeiro jogo. Vamos lá para a Alemanha, Bundesliga. Vai ter um jogão do Stuttgart versus o Frankfurt. Para esse jogo eu quero 3 golzinhos na partida, mais de 2,5 gol, beleza? Segundo jogo, Borussia Dortmund versus Werder Bremen. Para esse jogo eu quero que o Borussia ganhe um dos tempos, uma das partes, certo? O terceiro jogo, o jogo do Galatasaray, lá na Turquia. Esse jogo quem vai ganhar é o Galatasaray. Tá bom? E para finalizar, o jogo do Atlético de Bilbao na Copa da Espanha. Atlético de Bilbao para se classificar. Tá bom? Se você quiser pegar esse bilhete aqui, se você não tiver caneta e papel na mão agora e quiser pegar esses bilhetes já prontos, é só entrar aqui ó, no link fixado na primeira mensagem. É o link do meu Instagram. Lá vai estar todos os palpites já linkados, só para você clicar, apertar e já fazer sua postinha e botar esse dinheiro no bolso na terça-feira. Hoje foi um dia excepcional, hoje foi um dia que forramos muito. Quem acompanha sabe como é que é a qualidade do palpiteiro. Beleza? Eduardo, agora é contigo, meu irmão. Tamo junto. Então tá aí, gente. Esse é meu amigo, o palpiteiro. O cara sabe muito de futebol, o cara sabe muito dos palpites. Realmente um cara de muita confiança. E ó, inscrição de graça, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Lembrando sempre aqui, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, gente. Valeu? Olha aqui, gente. Vamos falar sobre reforços, vamos falar sobre SAF, vamos falar sobre demissões e muito mais. Eu começo com esse assunto envolvendo a SAF do Vasco, venda da SAF do Vasco. Eu cravei para vocês aqui que o Vasco já tem, que a SAF do Vasco, deixa eu melhorar a fala aqui, já tem um novo dono, tá? Segundo informações, o Marcos Lamáquia, o filho de José Lamáquia, dono da Crefisa, que deu garantias para o Vasco, garantias financeiras, tá? Teria ganhado uma concorrência de uma nova empresa, ou de novas empresas. O X da questão é o seguinte, ontem, mais uma vez apurando essa questão, envolvendo a venda da SAF do Vasco, é que o Marcos Lamáquia, primeiro, ele está enlouquecido com o Vasco. A torcida do Vasco quer muito o Marcos Lamáquia. Pelo pai dele, dono da Crefisa, pela madrasta, dona da Crefisa também, né, a Leila Pereira, hoje presidente do Palmeiras, né, porque entendem que a Crefisa e o grupo do pai e da madrasta, eles entendem muito de futebol. Olha a transformação que eles fizeram, exemplo, é o Palmeiras. O grande exemplo das empresas Lamáquia, que eu não estou falando só da Crefisa aqui, tem a FAM, entre outras empresas, é o pai e a madrasta. Na minha opinião, é o grande exemplo. Palmeiras, que nos últimos anos
conseguiu conquistar os maiores títulos da sua história mais uma vez. Brasileiros, Libertadores, Paulistas, Copa do Brasil e muito mais. Realmente, é justo afirmar aqui que o Marcos Lamáquia, primeiro ponto, ele assinou todos os NDAs. Ele já entendeu a SAF do Vasco. Dentro dessa semana teremos mais uma reunião entre Lamáquia, tá? Marcos Lamáquia, e até mesmo o pai dele, tá? José Lamáquia, e a diretoria do Vasco, diretoria da SAF do Vasco também, vão chegar no entendimento, eliminar de uma vez por todas a ICAP, né, que hoje é dona de 31% da SAF do Vasco, das ações da SAF do Vasco. Vocês sabem disso aqui. Sabe, é uma herança ruim, deixada pela 777. Olha, gente, a SAF, tá, o modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é boa. É um modelo bom. Foi feito para dar certo. Só que, porém, o que fizeram com a torcida do Vasco num passado recente, inclusive eu me incluo, porque eu apoiei e apoio o modelo SAF. Eu apoio, assim como o Pedrinho e a atual gestão do Vasco. Só que o Vasco não é bagunça. E no passado o Vasco foi tratado como bagunça e todo mundo foi enganado. Ah, Eduardo, mas eu sabia. Você sabia nada. Tem muita gente que fala que sabia. Por que vocês não buscaram esse saber, tá, durante 25 anos? Os últimos 25 anos. Por que não buscaram essa sabedoria toda dos últimos 25 anos? Porque não convém. Porque estava tudo certo. E aí era salário atrasado, contratava e não pagava, luz cortada, IPTU atrasado, água cortada. São Januário. E aqui eu estou falando de todas as sedes, tá? Estou falando do estádio de São Januário, sede náutica, sede do Calabouço, dos Meninos da Colina lá no Arte Sul, em Nova Iguaçu, para quem não conhece. Muita gente não sabe aqui, mas o Vasco tem 2 CTs de base. Tem o CT da base em Duque de Caxias e tem o estádio, né, do Arte Sul, onde o Vasco treina e joga, muitas das vezes, manda seus jogos em Nova Iguaçu. Muita gente aqui não sabe, principalmente os de fora, e eu entendo, porque essas pessoas estão longe do Vasco. E muitos aqui dos canais não falam sobre isso. Então, gente, o Vasco é um clube com muitas sedes. Vou repetir aqui, ó, São Januário, sede náutica, sede do Calabouço, Arte Sul, tá? Sede da SAF na Barra da Tijuca, já falei 5, né? 5, sede da SAF na Barra da Tijuca, CT dos Meninos em Duque de Caxias, 6, Escola de São Januário, tem mais, 7. Olha o tamanho do Vasco, olha a grandeza do Vasco. Então, é de suma importância, tá? Essa questão envolvendo a venda do futebol, da SAF do Vasco, tá? O Marcos Lamáquia já entendeu isso tudo, a grandeza do Vasco. E quando eu falo aqui, olha só, venda da SAF, eu li um comentário assim, ninguém assina um contrato desse jeito não, Eduardo. Com a obrigatoriedade de títulos, tá, em contrato. Gente, eu dei até risada, sendo sincero. Falei, como é que não, meu Deus do céu? Como é que não? Claro que isso existe numa venda de SAF. É claro que o Vasco vai apelar para esse lado. A assinatura desse contrato, desse memorando, ela prevê investimento de mais de 2 bilhões, de mais de 2 bilhões, que pode ultrapassar, tá? Mais a conquista de 2 brasileiros, pelo menos, e 2 competições internacionais. Aqui eu estou falando de Libertadores e Copa Sul-Americana. Investimentos históricos no futebol, pelo menos 500 milhões de reais, seria o teto máximo aí, em investimentos por ano, e muito mais. E essa assinatura, prestem atenção, está muito perto. Você que acha que tá um imbróglio, não tá não. O Lamáquia quer, o Vasco quer, todo mundo quer. Já chegaram no entendimento. Vou repetir, os memorandos, o memorando está pronto para ser assinado e os NDAs já estão assinados. Ponto.
Ah, temos outras empresas interessadas na SAF do Vasco. Isso é normal. O Vasco é uma marca gigante, obviamente empresas que querem investir no mundo do futebol, querem trabalhar num clube da grandeza do Vasco. O X da questão é, essas empresas entendem de futebol? O Vasco quer vender para essa empresa? Porque tem que ter o querer do clube também. Temos a questão da ICAP, que está um imbróglio danado, que a gente precisa expulsar essas heranças ruins deixadas pela 777. De uma vez por todas, gente. De uma vez por todas. Sendo sincero com vocês aqui. Tá? Saindo do assunto SAF, tá, eu quero deixar aqui a minha opinião sobre uma barca no Vasco. E claro que tem a polêmica, porque está envolvendo o Verratti também. Muita gente falou... Gente, o vídeo vai ficar um pouco mais longo, tá? Olha só, antes de falar sobre barca no Vasco, eu quero falar aqui do Mercado Livre e também da Shopee. Hoje o canal tem o shopping do canal Vasco Connection. Olha só, com muitas promoções, produtos do Vasco, outros produtos também do Mercado Livre, da Shopee, vendas para todo o Brasil. Eduardo, eu ganho descontos com isso? Sim, ganha muitos descontos com isso. Tá passando aqui na tela para você, comentário fixado aqui, além das imagens do produto, tem um link aqui junto ao canal Vasco Connection, que você pode estar comprando seus itens, não só camisas do Vasco, produtos oficiais do Vasco, licenciados do Vasco, que tá em queima de estoque, hein? Camisa, para quem quer adquirir camisas do Vasco, queima de estoque no Mercado Livre e também na Shopee. E Magazine Luiza e muito mais. Tudo fixado aqui para vocês. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Temos outros produtos também, como peças para carro, tênis, calça, camisas, boné, tudo o que você quiser. Mercado Livre é uma marca, enfim, nacional e também a Shopee, mundialmente conhecida. Então, passando o link aqui do canal Vasco Connect, hoje empresas parceiras aqui, e temos o shopping aqui do canal Vasco Connection, beleza? Essa moral também que é importante aqui para o canal. Vamos lá, barca no Vasco. Na minha opinião, alguns jogadores realmente que foram importantes e devem sair, tá? Grande exemplo aqui passa pelo Verratti, né? A grande polêmica é o Verratti. Olha, gente, a imprensa argentina já cravou que o Verratti vai assinar contrato com o São Lourenço, ganhando R$700 mil por mês, um contrato de 3 anos, lembrando que o contrato do Verratti com o Vasco vai até o final agora de 2026 só, ganhando quase R$1 milhão por mês. Ou seja, falando sobre o Verratti, que já publicou algumas questões, Coração Partido, São Januário, fez algumas publicações importantes. Ou seja, dificilmente o Verratti vai continuar no Vasco. Tá? Eu estou cravando isso para vocês aqui. E olha, não é uma questão de gratidão, não. Temos que parar com esse tipo de coisa. Ah, mas aí eu vou no mercado, eu vou arriscar uma contratação de um novo atacante, não sei o quê, mais. Gente, eu odeio esse mais. Futebol é isso, cara. Eu tô falando de um jogador de 37 para 38 anos, ganhando quase R$1 milhão por mês. Somos gratos ao Verratti, sim. Foi artilheiro do Vasco, entregou muitos gols na temporada passada. Mas o Vasco precisa viver um novo também. E aqui eu não tô malhando o Verratti, eu não tô sendo ingrato com o Verratti, não, gente. Pelo amor de Deus, eu tô falando que o Vasco precisa, um exemplo. O Vasco quer contratar o atacante Brenner, que foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Já trabalhou com o técnico Fernando Diniz no São Paulo e também no Fluminense. Não será uma contratação barata. Porém, para que o Vasco faça esse tipo de contratação, o Vasco vai precisar abrir espaço na folha. É claro que o Vasco vai precisar abrir. Eu vejo algumas pessoas falando que não, mas é óbvio que o Vasco precisa fazer esse tipo de movimento. Então, assim, essa situação envolvendo o Verratti é o que gera uma polêmica, porque parte da torcida quer, outra parte da torcida não quer a saída do Verratti, e é normal, deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu vou falar para vocês, eu tenho gratidão sim pelo Verratti, e acho que o Vasco deveria sim abrir esse espaço na minha humilde opinião. Você dispensa um Verratti ganhando quase R$1 milhão e usa esse dinheiro para fazer investimentos num Von Bergar, num Brenner, que vai chegar, vai agregar e, na minha opinião, vai ajudar o Vasco, né, enfim, nessa montagem de elenco, que o Vasco hoje não quer só montar um time, porque um time bom, na minha opinião, nós já temos. Precisamos montar daqui para frente um grande elenco para 2026 e vamos conseguir. E aí temos, Matheus França, na minha opinião, não tem mais espaço, ganha cerca de R$1 milhão por mês.
não chegou chegando, não chegou jogando, não entregou, tecnicamente muito abaixo, salário muito alto. Além do Verratti, aqui eu já estou falando de quase 2 milhões de reais. Vitor Luiz, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, Juan Esforza, Garré. O Estrela, na minha opinião, tem que ficar. É um menino da nossa base, é um menino que pode ser sim aproveitado, é um menino jogador de seleção brasileira de base. Eu manteria o Estrela, tá? Eu, Eduardo Ferrari, isso é só minha humilde opinião, não sei a sua. Até porque o Vasco tem feito movimentos importantes. Um exemplo, o Vasco emprestou o Barros ganhou experiência e o Vasco trouxe o Barros de volta e agora é super titular. O Vasco emprestou o JP fez um baita de um ano pelo Avaí, foi destaque lá no Avaí, retornou e tem tudo para ajudar o Vasco também, tá certo? Então, o Vasco tem feito movimentos importantes, eu respeito essa questão envolvendo o trabalho do departamento de futebol junto ao Fernando Diniz, porque é um trabalho tem sido feito com muita eficiência e tem funcionado para o Vasco. Paulinho da base, um lateral direito. Olha, hoje nós temos o Paulo Henrique e o Puma. De repente você empresta o Paulinho, que é o destaque também, é jogador de seleção, ganha experiência, traz de volta e coloca para jogar. Então, repetindo aqui, uma barca no Vasco. Matheus Carvalho, Matheus França, Verratti, Vitor Luiz, Juan Esforza, Garré, David, Paulinho, não é o Paulinho Paula, que já foi para o Internacional, e o Estrela, beleza? Vamos falar agora sobre reforços, mas antes de falar dos reforços, deixa eu falar da campanha aqui do canal. Gente, são 3 momentos, são 3 recadinhos só. Fica atento aí você que gosta de assistir os vídeos aqui até o final. Eduardo, os vídeos são um pouco longos, né? Porque eu preciso apurar durante dia e noite e entregar os melhores vídeos para vocês aqui do canal Vasco Connection, beleza? Então, são vídeos longos mesmo, tá? A campanha do canal tá rolando. Vendemos poucos números até o presente momento, tá, gente? A campanha do canal é valendo uma camisa do Vasco, uma camisa da Força Jovem do Vasco, além de brindes importantes do Vasco. Vou mostrar para vocês um dos brindes aqui. É um escudo do Vasco em 3D para você estar colocando no seu quarto, enfim, na sua sala. Gigante esse escudo aqui, lindo, tá? Você vai estar recebendo na sua casa, tá? Caso você queira participar da campanha do canal. Eduardo, como é que eu faço para participar da campanha do canal? É através desse Pix que está passando aqui na tela, tá? O Pix é e-mail, tá? É e-mail, é eduvasco199798@gmail.com. Pô, Eduardo, eu posso fazer o Pix de qualquer valor? Você vai estar me colocando no grupo do canal? Sim, beleza. E vai estar participando também do sorteio. Porém, para que você possa estar concorrendo e comprando números importantes, ajudando o canal no recomeço, o valor mínimo desse Pix deveria ser, na verdade, de R$25. Por quê? R$25 você compra um número, R$50 2 números, R$100 4 números. E assim, são várias camisas, são vários produtos e os envios, né? Aí o cara que vê, fui sorteado, eu moro na Bahia, moro, enfim, em Manaus, moro em São Paulo, moro no Rio Grande do Sul, enfim, são envios caros também. Então, assim, é um sorteio importante, é um sorteio que, obviamente, eu estou fazendo para o recomeço de vida do Eduardo Ferrari, que teve um problema de saúde grave, vocês sabem, do AVE que eu tive, e também do canal Vasco Connection. Então, é através desse Pix que está passando aqui, e-mail, repetindo aqui, eduvasco199798@gmail.com, tá? E, Eduardo, feito o Pix, o que eu faço? Como é que eu faço para participar do grupo? Você envia o comprovante do Pix para o número. O DDD é 21 e o telefone é 999-81-1630. Vou repetir aqui. Feito o Pix, envia o comprovante para o DDD 21 e o telefone é 999-81-1630. Você escolhe seu número, vai interagir com a galera do canal Vasco Connection aqui, grupo do canal Vasco Connection. É um grupo muito selecionado. Você vai receber tudo em primeira mão também, as escalações, muitos benefícios aqui no grupo do canal Vasco Connection. Beleza, gente? Então, deixa essa força aí também para o canal Vasco Connection. Agora vamos falar sobre reforços, tá? Olha, o Vasco vem negociando com alguns jogadores. Saiu uma notícia antes de ontem, né, que o Vasco teria recebido uma proposta pelo Lucas Piton, rejeitado no primeiro momento, e clubes, né, têm sondado a questão envolvendo o Lucas Piton. Na minha opinião, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, o Lucas Piton, hoje atua com a camisa do Vasco, dificilmente vai permanecer. A proposta no primeiro momento que veio para o Lucas Piton foi de $3 milhões. O Vasco só aceita vender o Lucas Piton por $5 milhões. Ou seja,
Se não pagar o que o Vasco... Acabou essa palhaçada, gente. Ah, eu quero o Ryan, vou fazer um investimento de 20 milhões. Não quero 80 milhões de euros. Ryan. Ah, eu quero comprar o Leandrinho, 3 milhões. Não vendo. Só por 5 milhões. Lucas Piton, mesma coisa. Acabou a bagunça. O Vasco é um clube hoje que não tem desespero para vender nenhum tipo de jogador não, tá? Essa zona dentro do clube acabou. Vou repetindo aqui. Acabou. Fim da palhaçada. Então, assim, dito isso, o Vasco está no mercado procurando, obviamente, um novo lateral esquerdo, né? Mais um lateral esquerdo. Temos aí o Vitor Luiz não deu conta, na minha opinião, dispensa logo, abre espaço. E o Advíncula, né? É oportunidade de mercado. Realmente saiu a informação que o Vasco teria interesse no Advíncula, lateral esquerdo de 37 anos, estava no Boca e agora está livre no mercado aí. É uma negociação que não seria tão difícil para o Vasco, não. Você gostaria do Advíncula no Vasco, sim ou não? Um lateral experiente, muito bom na minha opinião, muito bom lateral, tá? Lateral de seleção também, que na minha opinião poderia ajudar. Experiente, você tem o Leandrinho, segura o Leandrinho no elenco, porque você tendo um Advíncula, lateral mais experiente, e o Leandrinho, que é um lateral ponta que eu gosto muito, eu acho que deveria, o Fernando Diniz, com todo respeito, que o Leandrinho deveria receber muito mais oportunidades. Ele recebe poucas oportunidades. E eu não entendo por quê. Porque o Leandrinho é um baita de um lateral. Lateral de seleção, lateral que teve destaque no Vasco recentemente, e não recebe oportunidade. Eu, sendo muito sincero com vocês, não entendo por que o Leandrinho não recebe oportunidade. Mas o Vasco teria interesse aí, reformulando aqui, no Advíncula, tá? Outro jogador que o Vasco teria interesse, Ricardo Graça. Esse aqui é formado na base do Vasco. Bom zagueiro, sim, Ricardo Graça. Infelizmente, muita gente não vai valorizar, não, tá? Muita gente não valoriza aqui a nossa base, não. Hoje, com 28 anos, eu estava assistindo lances do Ricardo Graça jogando fora e tem jogado muito bem. Ganhou experiência, ganhou rodagem. Jogava num time horroroso do Vasco. Assim que o Luan foi pro Palmeiras, o Ricardo Graça, então, na época, muito novo, assumiu, né, a vaga no time titular. E aí, enfim, menino, pressão danada, o Vasco brigando para não cair, fez gol. O Ricardo Graça é muito bom zagueiro. Se voltar, eu apoio. É a nossa base, conhece o Vasco, é vascaíno, e acho que o jogador que vier para o Vasco também, ou ele é grande, tipo o Rojas, foi apresentado ontem, né? Saldívia, será anunciado ainda hoje. E aí nós temos oportunidade de mercado de trazer um jogador identificado com o Vasco, traz logo. Traz para resolver o problema, na minha opinião, tá? Outro é o Andrés Vombergar. O Vasco tem interesse sim no jogador. O Vasco tenta entender a questão envolvendo o Andrés Vombergar, hoje com 32 anos de idade. Gente, muito bom atacante. Estava assistindo o lance do jogador aqui. Consegue jogar dentro da área, tem boa técnica, consegue jogar fora da área também. Lembra muito Pedro, do nosso rival, né? Consegue fazer bem a parede, girar bem a bola. O Vasco não tem esse tipo de centroavante, tá? O Vasco não tem. Temos o Verratti, que é um jogador de área. Hoje nós temos o Verratti, que é um jogador de cabeceio. O Andrés Vombergar consegue jogar dentro da área e consegue fazer essa movimentação ali também à frente da área, esbarrando a bola, protegendo com o corpo, girando muito bem. É um atacante muito inteligente que pode ajudar, na minha opinião. Pelo menos eu assisti esses lances. Depois dá uma olhadinha aí no Andrés Vombergar e deixem aqui embaixo nos comentários. Fabinho, jogador da seleção, né, brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo. Acho que o Vasco precisa de um volante mais experiente. Temos bons volantes como Barros, Thiago Mendes, tá? Hugo Moura não é aquele super titular. Matheus Carvalho também não, né? Então temos o JP que voltou recentemente do Avaí e só. Juan Esforza, que treina, mas não deve continuar no Vasco. Então seria uma contratação muito importante de um volante mais experiente, um volante de seleção que sabe o que faz com a bola nos pés, né? Fabinho é muito bom jogador, na minha opinião, que se chegar vai ajudar e ajudar bastante. O Alan Saldívia, eu vou repetir aqui, será anunciado hoje. E o Brenner, atacante. Ontem, na entrevista coletiva concedida pelo Admar Lopes, olha, eu gosto muito do Admar Lopes, da postura dele, tá? Um cara muito sério, um cara muito reto, um cara realmente que sabe o que fala, sabe das coisas e que vai ajudar muito o Vasco. Tem ajudado o Vasco. O Vasco precisava dessa seriedade. E hoje nós temos, né, com o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, muito reto, muito sério, no mercado da bola também. É um cara que trabalha e trabalha muito.
Olha, eu posso fazer isso aqui. Não, não posso fazer isso aqui. Esse jogador vem. Não, esse aqui não vem. Tem negociação aqui? Tem. Vai vender? Não, não tem necessidade de vender, não. Que desespero é esse? Então, o cara é muito reto nas palavras, né? O português sabe o que fala. Então, sobre o Brenner, repetindo aqui, na minha opinião, seria um jogador de fundamental importância para o Vasco. Iria ajudar bastante. Joga muita bola. Pedido do técnico Fernando Diniz, a diretoria tem feito, né, esses movimentos. O técnico Fernando Diniz e a comissão técnica pede e a diretoria trabalha em cima dessas contratações de maneira pontual. Então, pontualmente o Vasco vem negociando aí com o Brenner, que deve jogar com a camisa do Vasco. Tá? O Brenner quer, o Vasco quer, e eu acho que o empresário do Brenner também quer o Brenner vestindo a camisa do Vasco, trabalhando junto com o Fernando Diniz por conta das oportunidades e tudo mais, tá certo? Então, o Vasco tem feito movimentos importantes. E para fechar aqui, eu vou falar que o Vasco tomou uma atitude drástica com relação ao Rayhan, tá? O Vasco recusou disse mais um não, né? O Vasco disse mais um não com relação à venda do Rayhan. O clube da Itália teria feito uma proposta de 30 milhões e a proposta foi recusada prontamente pelo Vasco. Não vendo. Só sai pela multa máxima. Real Madrid, Barcelona, Milan, clubes italianos, enfim, outros clubes italianos, na verdade, o Milan, enfim. Mas o Vasco está realmente trabalhando muito bem em cima disso. Eu acho que é esse o caminho e o Vasco tem feito movimentos importantes com relação à venda de jogadores e o Rayhan será disparada a maior venda, repetindo aqui, da história do Vasco. O Rayhan não sai do Vasco por menos de 50 milhões de euros. Rayhan não sai do Vasco por menos de 50 milhões de euros. Deixando claro para vocês aqui. Tá certo, minha gente? Então é isso, eu sou Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto. Gente, hoje tem live ao vivo aqui, tá? E ontem, infelizmente, tá, por conta de quedas de internet, com 10 mil pessoas aqui no ar, transmissão do jogo dos meninos, Vasco e Botafogo de São Paulo, tivemos uma queda de internet com 10 mil pessoas. Peço perdão a todos vocês, tá? E queda no estúdio, né? Então, tivemos ainda a transmissão do segundo tempo, finalizamos o primeiro tempo ali, enfim, quase 20 mil pessoas só não, né? Bastante, mas poderíamos, né, alcançar números importantes com a transmissão dos meninos ontem. Peço perdão a todos vocês pela queda. O Vasco acabou eliminado pelo Botafogo de São Paulo, também perdeu por 1-0. E olha, os meninos jogaram muito, foi um ataque contra a defesa. O Vasco tomou gol no início do jogo, depois o Vasco foi só atacando, infelizmente não conseguiu o seu gol. Mas deixo aqui meu apoio, meu carinho total a todos vocês. Vocês jogam muita bola mesmo. Vocês são importantes para o Vasco, são o futuro do Vasco. Não é uma eliminaçãozinha qualquer que vai diminuir o talento de vocês, não. Vocês foram bem, jogaram bem, tiveram coragem de atacar o Botafogo ontem, que se retrancou todo ali, ficou todo mundo no campo de defesa, enfim, teve bola na trave, o goleiro deles defendendo bolas importantes, enfim. Vocês jogaram muito e eu, Eduardo Ferrari, tenho muito orgulho da base do Vasco. Eu, Eduardo Ferrari. Enfim, tem uns críticos aí de plantão que eu não entendo, gente. Eu gostaria, sinceramente, de entender. Criticam até os meninos, cara. Até os meninos da nossa base. É complicado. É muito complicado. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a tua inscrição aqui embaixo, para você que ainda não é inscrito. Reforça aqui embaixo a tua inscrição. Reforça também o teu like. Habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Vamos bater a marca hoje aqui no canal de 140 mil inscritos. Dê essa força aí, beleza? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Saudações vascaínos.